Em meio às páginas antigas da Bíblia, existe um episódio que sempre despertou mistério e questionamento. Durante o tempo dos juízes, a Arca da Aliança, símbolo da presença do Deus vivo, foi tomada pelos filisteus. Para eles, estrangeiros, inimigos de Israel e adoradores de outros deuses, o castigo veio em forma de pragas e tumores. Mas quando a arca retornou para o meio dos israelitas, homens da cidade de Bet-Semes ousaram olhar para dentro dela, e muitos deles morreram imediatamente. Surge então uma pergunta central, que atravessa gerações. Por que os filisteus, que não conheciam a lei de Deus, receberam apenas doenças, enquanto os israelitas, povo da aliança, foram mortos ao olhar dentro da arca? Essa é a questão que vamos responder ao longo deste documentário. Para isso, precisamos compreender não apenas os fatos, mas também o contexto histórico, a identidade dos povos envolvidos, a gravidade da profanação, acima de tudo, o que isso nos ensina ainda hoje. Nos próximos capítulos, vamos viajar pela história. Entenderemos como era a vida em Israel no tempo dos juízes. Conheceremos quem eram os filisteus e quais eram os seus deuses. Acompanharemos a batalha que resultou na captura da arca. Veremos o poder de Deus se manifestar em território inimigo e, finalmente, entenderemos por que o julgamento sobre os homens de Bet-Semes foi tão severo. Prepare-se para mergulhar nessa narrativa. Ao longo do caminho, reflita e comente. Você já parou para pensar na diferença entre ignorar o mandamento e desobedecer algo que você já conhece? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho, compartilhe este vídeo e venha comigo nessa investigação bíblica que vai revelar segredos, trazer reflexões profundas, ao final, responder de forma clara a grande pergunta: por que os filisteus viveram e os israelitas morreram diante da arca? O período dos juízes foi uma das épocas mais turbulentas da história de Israel. Após a morte de Josué, o povo entrou em uma fase marcada por um ciclo repetitivo de infidelidade, opressão, arrependimento e libertação. Como está escrito em Juízes capítulo 2, versículo 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, serviram aos Baalins. Esse padrão se repetia continuamente. Israel se afastava do Deus vivo, era dominado por nações estrangeiras, clamava por socorro e, então, o Senhor levantava um juiz para libertá-los. No entanto, assim que o juiz morria, o povo voltava a praticar as mesmas abominações, servindo a outros deuses, caindo novamente em miséria. Nesse cenário, a vida cotidiana dos israelitas era marcada pela instabilidade. Agricultores e pastores de rebanhos, eles lutavam não apenas contra inimigos externos, mas contra a decadência espiritual interna. Suas aldeias eram constantemente ameaçadas, e a prosperidade dependia não só da colheita e da chuva, mas também da fidelidade ao pacto estabelecido com Deus no Sinai. A terra que deveria ser de paz, leite e mel, se tornava palco de guerras frequentes. A vida no período dos juízes refletia a fragilidade de um povo que ainda não havia consolidado um reino centralizado e, muitas vezes, carecia de liderança firme. Entre os principais inimigos de Israel nesse tempo estavam os filisteus. Eles não eram apenas mais uma nação estrangeira, mas uma ameaça constante e organizada. Vindos do mar, estabelecidos na região costeira de Canaã, os filisteus tinham domínio militar, político e cultural. Sua superioridade tecnológica era visível, especialmente no domínio do ferro, o que lhes dava armas mais avançadas em comparação aos israelitas, que muitas vezes precisavam enfrentar seus inimigos com ferramentas agrícolas transformadas em instrumentos de guerra. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 19, vemos que em Israel não havia ferreiro, porque os filisteus impediam que os hebreus tivessem armas. Essa dependência colocava os israelitas em grande desvantagem. A relação entre os dois povos era de opressão e resistência. Israel temia os filisteus, mas também não deixava de enfrentá-los, sempre em batalhas sangrentas e decisivas. Para os israelitas, cada confronto era uma luta não apenas pela sobrevivência, mas também pela identidade espiritual. Afinal, os filisteus representavam não só uma ameaça física, mas também cultural e religiosa. Eles adoravam outros deuses e traziam consigo práticas que facilmente seduziam os hebreus a se afastarem do Senhor. É importante entender que, nessa época, a presença de Deus entre o povo estava representada de forma visível pela Arca da Aliança, guardada em Silo. Ela era o símbolo máximo da aliança de Deus com Israel, um lembrete constante de que o Senhor era quem guiava e protegia. Porém,
Em meio à decadência espiritual, muitos israelitas passaram a ver a arca não como sinal da presença divina, mas como um amuleto de poder. Essa mentalidade distorcida se tornaria crucial para o episódio da captura da arca pelos filisteus. Assim, o cenário do período dos juízes, do início do ministério do profeta Samuel, nos mostra um Israel dividido, espiritualmente enfraquecido e militarmente ameaçado. A vida do povo girava entre a esperança depositada em Deus e a tentação de seguir os costumes das nações vizinhas. E no centro dessa tensão estava a relação de rivalidade com os filisteus, um inimigo poderoso que, em breve, se tornaria protagonista em um dos episódios mais marcantes da história bíblica, a captura da Arca da Aliança. Para compreendermos a tensão entre Israel e os filisteus, precisamos olhar para a identidade desse povo que marcou profundamente a história bíblica. Os filisteus não eram apenas um inimigo militar comum. Eles eram parte de um grupo maior conhecido como os povos do mar, que migraram em ondas vindas da região do mar Egeu por volta do século XII a.C. Estabeleceram-se na planície costeira de Canaã, formando uma poderosa confederação de 5 cidades principais: Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Cada uma dessas cidades era governada por seus próprios príncipes, mas unidas, formavam uma força considerável que constantemente ameaçava os israelitas. A cultura filisteia refletia sua origem marítima e mediterrânea. Eles dominavam técnicas avançadas de metalurgia, especialmente no uso do fel, algo raro para os povos da época. Isso os tornava militarmente superiores a Israel, que ainda vivia, em grande parte, com instrumentos agrícolas e armas rudimentares. Além disso, sua localização estratégica na costa lhes garantia contatos comerciais com outras nações, aumentando sua riqueza e influência cultural. Religiosamente, os filisteus eram devotos de divindades pagãs, sendo a principal delas Dagon. Em 1 Samuel capítulo 5, versículo 2, está escrito: "E os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram à casa de Dagon, e a puseram junto a Dagon." Dagon era considerado um deus da fertilidade e dos cereais, muitas vezes representado como uma divindade híbrida, metade homem e metade peixe, embora sua iconografia varie nas tradições antigas. Para os filisteus, colocar a arca junto a Dagon simbolizava um ato de triunfo, como se o Deus de Israel tivesse sido derrotado por seu ídolo. Esse detalhe nos mostra que a luta entre Israel e os filisteus não era apenas militar, mas também espiritual. De um lado, estava o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. De outro, um Deus fabricado pelas mãos humanas. A rivalidade entre esses povos refletia, no fundo, a disputa entre a fidelidade a Deus e a sedução das práticas pagãs. Outro aspecto importante é que os filisteus, apesar de sua força e organização, não eram um império centralizado como o Egito ou a Síria. Era uma confederação de cidades-estado, mas a aliança entre elas lhes dava poder suficiente para subjugar Israel em várias ocasiões. Essa organização flexível tornava-os ainda mais perigosos, pois agiam com rapidez e com estratégias de guerra eficazes. Para os israelitas, os filisteus representavam uma ameaça constante, ao mesmo tempo, uma tentação. Seu modo de vida, suas festas, sua prosperidade e seus deuses exerciam fascínio sobre um povo que, muitas vezes, se esquecia da aliança com o Senhor. Essa relação de proximidade geográfica e choque cultural explica por que tantas vezes vemos o povo de Israel, nos livros de Juízes e Samuel, lutando contra os filisteus. Agora que entendemos quem eram os filisteus, de onde vieram e a quem adoravam, podemos compreender melhor a gravidade do episódio em que eles ousaram capturar a Arca da Aliança, levando-a para o templo de Dagon. Esse evento não foi apenas o saque de um objeto sagrado, mas um ataque direto ao coração da fé de Israel e uma afronta ao próprio Deus. O conflito que levou à captura da Arca da Aliança está registrado em 1 Samuel, capítulos 4 e 5. Israel, enfraquecido espiritualmente, enfrentava novamente seus inimigos filisteus. A batalha foi travada em Ebenezer, contra os filisteus que estavam em Afeque. O texto nos relata que, no primeiro embate, os israelitas perderam cerca de 4.000 homens. 1 Samuel capítulo 4, versículo 2. Essa derrota acendeu um alerta no coração do povo, mas, em vez de buscarem ao Senhor em arrependimento, recorreram à Arca da Aliança como se fosse um amuleto de poder. Os anciãos de Israel disseram: "Tragamos de Siló a Arca do concerto do Senhor, para que,
vindo do meio de nós, nos livre da mão de nossos inimigos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. Essa decisão revela o distanciamento espiritual do povo. Eles não estavam confiando no Deus da arca, mas na arca como objeto. Era uma tentativa de manipular o poder divino, transformando o sagrado em instrumento humano. Assim, a arca foi levada ao campo de batalha por Ofni e Finéias, os filhos de Eli, o sacerdote. Mas esses homens eram corrompidos, desonestos e desobedientes a Deus, como já havia sido anunciado em 1 Samuel capítulo 2. Quando a arca chegou, houve grande grito de alegria entre os israelitas, a ponto de os filisteus ouvirem o barulho e ficarem temerosos, pensando que algum grande Deus havia chegado ao arraial de Israel. No entanto, essa confiança era vã, pois não estava acompanhada de obediência e arrependimento. O resultado foi trágico. Na batalha seguinte, os filisteus derrotaram Israel com uma vitória esmagadora. 30.000 soldados israelitas morreram. Ofni e Finéias foram mortos. O mais terrível, a Arca da Aliança foi capturada pelos inimigos. 1 Samuel capítulo 4, versículos 10 e 11. Quando a notícia chegou a Eli, o sumo sacerdote, que já era velho e cego, ele caiu da cadeira ao ouvir que a arca havia sido tomada, que seus filhos estavam mortos, e morreu ao bater a cabeça. A nora de Eli, ao dar à luz, também morreu, mas antes de partir nomeou o filho recém-nascido de cabo, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. Essa expressão, foi-se a glória, resume o peso desse momento. Para Israel, a perda da arca não era apenas uma derrota militar, mas uma vergonha espiritual sem precedentes. A arca representava a presença do Senhor no meio de seu povo. Agora, ela estava nas mãos dos inimigos. Para os filisteus, isso significava um triunfo não só militar, mas religioso. Em sua mente, Dagom havia vencido o Deus de Israel. Assim, a Arca da Aliança foi levada até Asdod, uma das cidades filisteias, e colocada dentro do templo de Dagom, como símbolo de vitória. O que eles não sabiam era que aquele ato se tornaria o palco de uma das manifestações mais impressionantes do poder do Senhor, mostrando a toda a Filisteia que o Deus de Israel não poderia ser derrotado nem confinado por mãos humanas. Quando os filisteus levaram a Arca da Aliança para o templo de Dagom em Asdod, acreditaram estar celebrando sua maior vitória. O símbolo da presença do Deus de Israel agora estava submetido a seu Deus pagão. Porém, o que parecia um triunfo logo se transformou em humilhação. Na manhã seguinte, ao entrarem no templo, os sacerdotes adoradores de Dagom encontraram algo inesperado. O ídolo havia caído, prostrado diante da arca. 1 Samuel capítulo 5, versículo 3. Atonitos, eles recolocaram a estátua em seu lugar. Mas no outro dia, o cenário foi ainda mais dramático. Dagom estava novamente prostrado, com a cabeça e as mãos cortadas, restando apenas o tronco. O Deus de Israel mostrava, de maneira clara, que nenhum ídolo poderia se manter de pé diante dele. Esse episódio teve profundo impacto. Os filisteus perceberam que não haviam vencido o Senhor, mas que, ao contrário, estavam agora diante de sua ira. Rapidamente, a mão de Deus pesou sobre o povo de Asdod. A Escritura relata que eles foram afligidos com tumores e assolados por grande destruição. 1 Samuel capítulo 5, versículo 6. O terror se espalhou, e os habitantes clamaram que a arca não podia permanecer entre eles. Então, decidiram enviá-la para a cidade de Gate, mas ali também o mesmo castigo caiu sobre o povo, tumores e grande pânico. Na tentativa de se livrar da maldição, os filisteus enviaram a arca para Ecrom. Porém, os moradores daquela cidade clamaram em desespero, dizendo que estavam trazendo a morte para eles. A mão do Senhor se tornava insuportável em cada lugar por onde a arca passava. O que deveria ser motivo de glória se tornou maldição, e as cidades filisteias se viram obrigadas a reconhecer o poder do Deus de Israel. Diante de tanto sofrimento, os príncipes dos filisteus se reuniram e decidiram devolver a arca. Mas não poderiam fazê-lo de qualquer forma. Seguindo a orientação de seus próprios sacerdotes e adivinhos, prepararam uma oferta de reparação. 5 imagens de tumores e 5 imagens de ratos de ouro, correspondendo às 5 cidades da Filisteia, como reconhecimento do juízo que haviam sofrido. 1 Samuel capítulo 6, versículo 4.
Eles colocaram a arca em uma carroça nova, puxada por 2 vacas que nunca haviam sido usadas no trabalho, e observaram para onde os animais iriam. Milagrosamente, sem serem conduzidas, as vacas seguiram diretamente pelo caminho até a cidade de Bet-Semes, em território israelita. Esse detalhe foi interpretado pelos próprios filisteus como confirmação de que o castigo vinha de fato da mão do Deus de Israel. 1 Samuel capítulo 6, versículo 9. Assim, a arca retornou triunfalmente ao povo de Israel, mas o episódio deixou uma lição inesquecível. Deus não precisava de exércitos para defender sua glória. Ele mesmo se mostrou soberano diante dos ídolos e dos inimigos, revelando que nenhum povo ou divindade poderia se igualar a ele. O que começou como derrota e vergonha para Israel se transformou em demonstração do poder divino sobre os povos da terra. Para entendermos por que a morte alcançou os homens de Bet-Semes, precisamos olhar primeiro para a lei de Deus. Essa lei não surgiu no tempo dos juízes, mas foi entregue séculos antes, no Monte Sinai, quando o Senhor fez aliança com Israel por meio de Moisés. Em Êxodo capítulo 20, encontramos os 10 mandamentos, princípios que serviriam de base para toda a vida espiritual, social e moral do povo. Mas, além deles, havia leis específicas sobre o culto, os sacrifícios e o manuseio dos objetos sagrados, incluindo a própria Arca da Aliança. No livro de Números capítulo 4, versículos 5 a 20, Deus estabeleceu instruções claras para os levitas da família de Coate. Eles eram responsáveis por transportar os utensílios do tabernáculo, mas havia uma regra solene. Eles não poderiam olhar diretamente para as coisas santíssimas, nem tocar nelas, para que não morressem. O texto é enfático no versículo 20. Porém, não entrarão nem por um momento para ver as coisas santas, para que não morram. A Arca da Aliança era considerada o objeto mais sagrado de todos, símbolo da presença divina entre Israel, e deveria ser tratada com reverência absoluta. A lei não era apenas um conjunto de regras cerimoniais, mas uma revelação do caráter santo de Deus. Desobedecê-la era desprezar a santidade do Senhor. Por isso, vemos outros exemplos nas Escrituras de pessoas que morreram por não respeitar os limites estabelecidos. Em Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho diante do Senhor, algo que ele não havia ordenado. A resposta foi imediata. Saiu fogo da presença de Deus e os consumiu. Isso mostra que quanto maior o conhecimento da lei, maior a responsabilidade diante de Deus. É importante perceber que, quando a arca foi capturada pelos filisteus, eles não tinham acesso à lei. Eles eram ignorantes das instruções divinas. Portanto, foram julgados de maneira diferente, recebendo pragas e tumores como sinal de que estavam diante de um Deus verdadeiro, mas sem o mesmo rigor que recairia sobre Israel. O povo da aliança, por outro lado, conhecia os mandamentos. Desobedecer deliberadamente aquilo que lhes havia sido revelado era uma afronta direta à santidade de Deus. Assim, a lei funcionava como um divisor entre Israel e as nações vizinhas. Para os israelitas, ela era a bússola da vida espiritual. A lembrança de que Deus habitava entre eles exigia santidade. Mas para os que a violavam, consciente e intencionalmente, a consequência era severa. Por isso, entender a lei é fundamental para compreender o destino dos homens de Bet-Semes, que, apesar de serem do povo de Deus, ousaram olhar dentro da arca, quebrando um mandamento claro e expresso. Esse princípio ecoa em toda a Escritura. Deus cobra mais de quem mais conhece. Como está escrito em Amós capítulo 3, versículo 2, de todas as famílias da terra, somente a vós os conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. A aliança traz privilégios, mas também responsabilidades. Quando a arca foi devolvida pelos filisteus, ela chegou à cidade de Bet-Semes, localizada na região da tribo de Judá, próxima à fronteira com os filisteus. O nome Bet-Semes significa Casa do Sol, e a cidade havia sido designada como cidade levítica, Josué capítulo 21, versículo 16. Isso significa que entre seus habitantes havia levitas, homens instruídos na lei do Senhor, especialmente sobre como lidar com as coisas sagradas. Ou seja, aqueles que ali viviam não eram ignorantes. Eram homens que conheciam a responsabilidade e o peso da presença divina representada na Arca da Aliança. Quando a arca chegou, conduzida por 2 vacas diretamente do território filisteu, os moradores estavam colhendo trigo no vale. 1 Samuel capítulo 6, versículo 13.
Eles ficaram alegres ao ver a arca retornando. Como sinal de gratidão, ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor e usaram a madeira da carroça como lenha. Até aí, suas ações revelavam gratidão e reconhecimento. Porém, a alegria logo se transformou em descuido e irreverência. A Bíblia relata que alguns dos homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca do Senhor. 1 Samuel capítulo 6, versículo 19. Esse ato foi uma violação direta da lei, que proibia até mesmo os levitas coatitas de verem os objetos sagrados. O resultado foi imediato e trágico. O Senhor feriu 70 homens e houve grande pranto no povo. O texto destaca o peso da reação. Então o povo se lamentou, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. A pergunta que ecoa é: como homens que tinham conhecimento da lei ousaram olhar para dentro da arca? Aqui vemos um retrato claro da irreverência e da banalização do sagrado. A curiosidade humana, o desejo de sondar o mistério divino sem obediência, levou-os à morte. Eles sabiam que a arca não era um objeto comum, mas ousaram tratá-la como tal. Esse detalhe é essencial para entendermos por que o castigo sobre eles foi tão severo em comparação com o dos filisteus. A consequência foi devastadora não apenas pela perda de vidas, mas também pelo impacto espiritual. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderá estar diante do Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? 1 Samuel capítulo 6, versículo 20. A pergunta deles revela uma mistura de temor e desespero. Reconheceram a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo sentiram o peso do juízo. Por isso, pediram que os homens de Kiriat Jearim viessem buscar a arca, e ela foi levada para a casa de Abinadab, onde permaneceu por muitos anos até ser transportada por Davi. O destino dos homens de Bet-Semes nos mostra que não basta conhecer a lei ou ter contato com as coisas de Deus. É preciso obedecer com reverência. Eles começaram com alegria e louvor, mas terminaram em luto, porque não guardaram a santidade do Senhor. A presença de Deus, que deveria ser motivo de bênção, se tornou juízo, pois o santo não pode ser tratado como comum. Chegamos, enfim, à pergunta central desta narrativa: por que os filisteus, inimigos de Israel, sofreram apenas com tumores e pragas quando tiveram a arca da aliança entre eles, enquanto os homens de Bet-Semes, do próprio povo de Deus, foram mortos ao olhar dentro dela? A resposta está diretamente ligada à responsabilidade espiritual e ao conhecimento da lei. Os filisteus eram pagãos, ignorantes da Torá, desconhecedores das instruções específicas que Deus havia dado a Israel sobre o cuidado com a arca e com os objetos santíssimos. Ainda que tenham cometido a afronta de colocar a arca diante de Dagom, eles não tinham plena consciência do peso dessa profanação. Por isso, o juízo sobre eles veio em forma de enfermidades e humilhação, servindo como testemunho de que o Deus de Israel era real e poderoso, mas não de forma imediata e mortal. Já os homens de Bet-Semes eram parte do povo da aliança. Viviam em uma cidade levítica, tinham acesso à lei e conheciam as instruções claras de Números capítulo 4, versículo 20. Porém não entrarão nem por um momento para ver as coisas santas, para que não morram. Eles sabiam que olhar dentro da arca era violar um mandamento expresso do Senhor. Ainda assim, movidos pela curiosidade ou irreverência, cometeram esse pecado. Nesse caso, não houve espaço para a ignorância. Foi desobediência direta e consciente. E, como está escrito em Amós capítulo 3, versículo 2, de todas as famílias da terra, somente a vós os conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. O privilégio de conhecer a lei trazia também o peso da responsabilidade diante dela. Esse contraste nos ensina uma verdade profunda. Deus julga de acordo com o conhecimento que cada um possui. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 2, versículos 12 ao 13, que aqueles que pecam sem a lei perecerão sem a lei, mas os que pecam sob a lei serão julgados por ela. Os filisteus, alheios à aliança, receberam um juízo proporcional à sua ignorância. Os israelitas de Bet-Semes, que conheciam a santidade do Senhor, foram julgados com maior rigor por tratarem o sagrado como algo comum. Essa realidade ecoa para os nossos dias. Quantas vezes homens e mulheres, mesmo dentro das igrejas, perdem a reverência pelo sagrado? Quantos transformam a fé em mera formalidade ou tratam a presença de Deus como algo banal? Assim como os homens de Bet-Semes, muitos começam com alegria diante do Senhor,
mas terminam em queda porque esquecem que Ele é santo e exige santidade de seu povo. A mensagem é clara. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, maior é a responsabilidade que temos de obedecer. Não podemos brincar com o que é santo. Não podemos reduzir a presença do Senhor a um ritual vazio ou a um objeto de superstição, como Israel fez ao levar a arca à guerra. O verdadeiro temor do Senhor não é medo paralisante, mas reverência profunda, que nos leva a viver em obediência. E aqui está a reflexão final. Se até mesmo os levitas de Bet-Semes foram julgados por sua irreverência, o que dizer de nós, que temos acesso não apenas à lei, mas à revelação completa em Cristo Jesus? Como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ao mesmo tempo, esse mesmo Deus nos chama à graça, à obediência e à vida em santidade. Portanto, a grande lição é esta: Deus não faz acepção de pessoas, mas cobra mais de quem mais conhece. O que para os filisteus foi ignorância, para os homens de Bet-Semes foi desobediência consciente. E para nós hoje, que conhecemos a cruz de Cristo, o chamado é viver com reverência, temor e fidelidade, sabendo que a presença de Deus não é um brinquedo, mas uma realidade santa e gloriosa. Antes de encerrar, eu quero te convidar a refletir. Você tem tratado as coisas de Deus com reverência ou com descuido? Tem vivido de acordo com a luz que recebeu da palavra ou tem banalizado o sagrado? Deixe nos comentários a sua opinião. O que mais te marcou nessa história? Compartilhe com seus amigos e familiares. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana trazemos estudos profundos como este. Assim como a glória se foi de Israel no tempo de Eli, muitos vivem hoje sem a presença real de Deus em suas vidas. Mas a boa notícia é que, em Cristo, a glória pode retornar. Que possamos viver em santidade, reverência e fidelidade, para que a presença do Senhor nunca seja para nós juízo, mas bênção.